Bom, então a gente está aqui no capítulo 2 de como a ginástica aeróbica cresceu no mercado brasileiro e foi uma das influenciadoras, se não a mais, a modalidade mais influenciadora para tudo que veio depois no fitness no Brasil. Hoje eu vou contar aqui uma parte da história, vou citar algumas pessoas, principalmente dessa primeira geração de profissionais que fizeram esse mercado, tá? Nessa época, a gente tinha muita influência do mercado americano. A gente está falando aí dos anos 80 e a gente tinha acabado de sair de uma ditadura aqui no Brasil, a gente não tinha possibilidade de importação e a gente admirava as coisas que tinham em outros lugares que aqui a gente não tinha, inclusive nesse âmbito aí. E a Jane Fonda, para quem não sabe, né, vá se informar um pouquinho a respeito. Ela é uma atriz e ela, aos tempos de juventude, ela fez uma apologia ao fitness, né? Ela divulgou muito a importância de fazer exercício. Embora ela não fosse uma educadora física, ela foi uma porta-voz, né? Então, nessa época, os filmes que ela fazia na televisão ou no cinema, essa era a maneira como ela tinha de divulgar esse trabalho que ela achava importante, né, além de ser atriz, e a gente seguia isso, né? O que a gente fazia nessa época? Não tinha mídia digital, a gente não tinha como ir atrás das pessoas, a gente assistia os filmes, a gente ouvia a música, e a gente pegava as informações que a gente conseguia, e a gente sempre se espelhava muito no que os americanos faziam, porque eles estavam num passo talvez político e social à frente da gente. Então eles tinham algumas condições que nós não tínhamos e era importante para a gente ver esse mercado crescente, nós que estávamos aí começando a gostar dessa área. Então a gente se observava esse mercado assim acontecendo através de uma estrela de Hollywood como ela, né? Mas aqui no Brasil nós tínhamos e temos ainda a dona Ala Sherman. A Ala Sherman foi a nossa Jane Fonda aí. Porque a Ala Sherman, nessa época, ela tinha programas de televisão, ela fazia ginástica na televisão. Então ela aparecia de forma popular, né? Ela aparecia naqueles programas de mulher e ela também trabalhava com estética e beleza. Então era muito interessante, porque ela é uma mulher que trabalhava com a parte externa da estética, né? Pele, creme de amamelis, mas ela fazia o exercício físico. Ela teve uma rede de academias, né? Hoje, essa foto aí eu tirei com ela na IRSA, vocês estão vendo aí. Ela deu uma palestra sobre como ela geria os negócios dela, né? Ela caminhou pro lado do spa e ela é uma mulher, assim, muito empreendedora, é uma mulher de negócios e foi, sim, uma das pessoas que influenciou e que levou aí pra televisão a importância de fazer exercício, né? Principalmente para a mulher, que era o foco principal dela. Mas essa coisa dos gringos, né? A gente usou muito, você vai ver aqui nessa palestrinha, mas a gente tem que lembrar que alguns professores brasileiros já envolvidos com a educação física, que nessa época nós não tínhamos regulamentação, mas já tínhamos pessoas que gostavam da área de educação física e que estavam se envolvendo de forma competente nisso e que levou todo o fitness a ter uma carga de importância que tem hoje. E eu não posso passar por essa história sem falar do Mauro Ghiseline. Essa foto eu peguei do próprio Face dele, porque ele fez uma compilação aí dessa foto, né? Ele bonitão ali no meio, mas a foto de baixo mostra o Mauro já trabalhando com o que hoje a gente conhece como funcional, esse negócio de roda pneu para cá, bate corda para lá. Então, uma coisa assim que realmente já se faz há muito tempo. O Mauro foi um estudioso, né? O Mauro um grande profissional, professor da USP, pesquisador, estudou muito pedagogia, trabalhou com macroginástica, que é a ginástica feita entre pais e filhos, ou seja, ele já trabalhava com ginástica coletiva antes mesmo de existir sala de ginástica. E ele, com sua inteligência, ele juntou o conhecimento, o estudo com aquilo que ele já estava fazendo e começou a perceber que havia uma veia aí, que a aptidão física ela podia ser desenvolvida de forma grupal e com uma estratégia que fosse alegre, dinâmica, divertida. Então ele foi juntando isso tudo. Então o Mauro, ele foi o cara que teve uma visão. Olha, a gente podia fazer isso, né? Então nós vamos falar um pouquinho dessa história aí e até inclusive um momento como eu entrei nisso daí, porque eu entrei
para uma academia para praticar exercício e eu, sem querer, né, gente, escolhi a academia numa páginas amarelas. Alguém sabe o que é isso hoje? Páginas amarelas, onde tinha lista de telefone. Eu escolhi uma academia pelas páginas amarelas. E aí eu fui lá, me matriculei, comecei a treinar. E essa academia, o coordenador, o diretor da academia era o Mauro Ghiseline, que já era da educação física numa época que não existia regulamentação. Então foi uma coisa divina aí que me colocou nesse caminho e eu pude encontrar com ele lá nessa academia. Então não tem como não falar do fitness brasileiro se a gente não falar da Runner. A Runner em São Paulo foi uma academia, ainda é hoje uma rede de academias no Brasil, mas nessa época especificamente ela foi uma academia muito importante. Bom, olha só essa foto e imagina qual é o tamanho da sala, né? Porque isso daí é só o palco para dar aula. A sala é sei lá, 10 vezes mais do que isso. Eu dei aula nessa sala aí para 115 pessoas ao mesmo tempo. Então, uma academia naquela época tinha salas grandes, né? O foco era o treinamento coletivo. E a aula mais feita era uma aula de ginástica aeróbica. Eu vou pedir para você prestar atenção nesta foto, olhar ali no canto esquerdo, em cima do nome da academia. Aquilo é uma tabela de Borg, com percentuais de frequência cardíaca, e a gente usava esse parâmetro na aula. Então, só para você ver como tinha um nível de qualidade, mesmo ainda embrionário, esse processo do fitness. E a Runner, como ela era o diretor dessa academia, o coordenador geral era o Mauro Ghiseline, ele tinha essa linha pedagógica, né? Então, ali, todo mundo que passou por ali passou por um caminho pedagógico, a gente foi entendendo com muito mais qualidade o que significavam essas aulas. A academia começou a proporcionar cursos. A gente ia para fazer os cursos. Isso daí é uma manhã qualquer de um sábado na Runner, a gente esperando aí uma galera para entrar para fazer um curso de final de semana, que tem até hoje, né? Mas para você ver, nós estamos falando aí dos anos 80, né? Olha que bonitinha, bem jovenzinha, todo mundo ali sentadinho esperando o professor começar a palestra. Aqui do lado esquerdo da foto tem o Maurício Marchesani e, enfim, era o começo de tudo, estávamos começando a estudar fitness. Essa academia, eu tenho que levantar aqui a bandeira dela nesse sentido, porque nós estamos falando de um tempo tão atrás, estamos falando de 30 anos, e essa academia já fazia isso. Sabe o que significa essa foto? Essa foto significa treinamento de equipe interna. Né? A gente já fazia treinamento da equipe geral, porque aí nessa foto tem uma mistura de professores com funcionários do departamento lá do escritório. Então, olha que interessante, né? Uma época remota, estamos falando de 30 anos atrás, e uma coisa tão de vanguarda, fazendo integração da equipe para falar a mesma língua. Muito importante isso, tem que relembrar isso e contar isso para vocês, dividir isso com vocês. Bom, o Mauro fez uma coisa muito importante por nós. Ele começou a trazer para o Brasil os americanos que estavam em evidência, para que nós tivéssemos acesso a esse trabalho de qualificado. Então aí nessas duas fotos você vê o Tim Green, esse loirinho que está aí. O Tim trabalhava com aptidão física, treinamento, aula coletiva, e ele também fazia um trabalho com crianças especiais, a gente se lembra disso até hoje. Ele era um cara muito legal, muito querido, e a gente aprendeu muito fazendo as aulas com o Tim Green. E aí nessas fotos, se você parar para olhar, você vai ver todo mundo. Na foto de baixo aí da direita tá a Sumaia, que foi uma super mega master professora, o Paulo Aquial, o Matheus Carriere, lá em cima tô eu, o Mauro Ghiseline, obviamente, né, que trouxe o Tim Green para o Brasil mais de uma vez. Então ele ia trazendo esses americanos. E a gente ia circulando o Brasil atrás deles, porque eles faziam tours pelo Brasil. Então o Brett Kelly também veio para o Brasil. E a gente fazia uma parceria da Runner com a Academia Corpore no Rio de Janeiro. Essa foto é no Rio de Janeiro, na Corpore. O Brett Kelly deu aula em São Paulo, depois dava aula no Rio, e a gente ia atrás colando. Mas quem que trouxe? O Mauro Ghiseline, que fazia esse contato pra gente. E por muitas vezes ele trouxe essa espetacular professora que é a Kenzie Copeland. A Kenzie é professora de educação física, é uma
excelente profissional, a quem se sabe tudo de ginástica aeróbica. Ela veio para dar curso para o Brasil muitas e muitas vezes. Ela é um grande nome, ela foi uma pessoa que realmente ensinou muito no começo dessa nossa carreira aí. E eu trouxe aqui para vocês alguns certificados, porque eu quero que você atente para o ano 1987. 1987, cursos de ginástica aeróbica acontecendo pelo Brasil. Né? Já existia isso, e quem fez isso logo de cara foi a academia. Pensa, era dentro de uma academia. Por quê? Porque o Maurão estava lá fazendo esse trabalho de intermediar, aproveitar o espaço que a academia tinha, que era ótimo, e trazer essas pessoas para cá. De novo, olha, 1988, um curso de ginástica aeróbica com a Kenzie Copeland. Ela era credenciada da AFA, que é uma associação americana, né? Lá nos Estados Unidos eles têm muito isso de associação, você vai fazendo cursos, pontua e tira um certificado da associação. Estou mostrando a data, porque é importante que você saiba que, olha, de novo em 88, aí quem veio foi o Chet Vienne para dar o quê? Um curso de ginástica aeróbica. Ginástica aeróbica, tem muito assunto para falar disso. A ginástica aeróbica é uma modalidade de base. Esse é outro evento, e agora eu quero levantar minha bandeira aqui, ó. Em 1988 nós estamos fazendo um curso que se chamava Super Circuito Aeróbico, ou seja, circuito aeróbico, que a gente faz hoje, que a gente fala hoje de montar isso no funcional, de fazer um HIIT, e a gente já estava fazendo isso lá atrás. É só para colocar para você que tem coisas que existem há muito tempo e que já foram muito abordadas, né? Não dá para inventar roda. Mais um que eu quero colocar, de novo em 1988, e aí ali embaixo coloquei uma flechinha para você ver, Runner DCS, divisão de cursos e seminários. Então o negócio começou a engordar de tal maneira que o Mauro Ghiseline começou a trazer outros profissionais de qualidade para falar pra gente, e aí começou a se fazer coisas com os próprios brasileiros, porque afinal de contas nós éramos todos professores de educação física. Então ele trouxe para cá o Valdir Barbante, aí já tem a Cida e o Paulo Aquial dando um pedacinho do curso, eles já começaram a colocar para fora esse trabalho de ensinar os outros, o Khaled, que vinha trabalhar com a gente, ele era médico e dá 1000 palestras, o Nelson Bittencourt. Então já pensa, profissionais da área de educação física fazendo cursos no Brasil, e nós estamos falando de 1988, né? Cursos de altíssima qualidade. Ainda em 88, né, a lá Valdir Barbante, Mauro Ghiseline, Kenzie Coppel, e assim essa rede de informação que vinha da Academia Runner foi crescendo muito. Em 89, olha lá em cima o nome do curso, Cross Training, né? Poxa, quanto assunto foi se falado, né, aí. Quanto assunto se desenvolveu, como a gente aprendeu a desenvolver modelos de aulas, todos baseados na ginástica aeróbica. Todas essas possibilidades da ginástica aeróbica viraram isso tudo aí. Até que a Runner começou a fazer suas convenções, né? Começou a criar então um sistema de convenções, porque a gente já sabia que tinha fora do Brasil. E aí as coisas começaram a crescer cada vez mais. Então os cursos começaram a evoluir. E a Runner, por ser uma academia de muito espaço, ela trouxe muita gente para fazer cursos. Trouxe pessoas para praticar, né? As pessoas se inscreviam para fazer o curso na Runner. Quem se inscrevia? Os professores do Brasil. As pessoas vinham das suas academias, das suas cidades, para vir se reciclar na academia. E mais que isso, hein? A pessoa vinha para 23, 24, 25 de agosto, um final de semana. E aí a pessoa tirava mais uma semana e ficava praticando aulas nessa academia, porque os professores tinham muito gabarito, então você aprendia muito fazendo aula com esses profissionais. Então as pessoas tiravam uma semana de férias e vinham para São Paulo fazer aula com os profissionais dessa academia, né? Então rolou mesmo o intercâmbio. E aí o intercâmbio aumentou. Lá embaixo, ó, Academia do Parque, Oficina do Corpo, as coisas começaram a ir para outras academias em outros estados. Então os profissionais vinham para Runner e também passavam em outras cidades e davam cursos em outras cidades. Então só para mostrar para você a importância, o tamanho da importância desse começo. Isso foi o que montou o sistema todo que existe hoje. Isto aí que você está olhando é uma foto de uma convenção da Runner.
Foi num clube, obviamente, lotado de gente. Eu me lembro dessa aula, ali no palco está a Sumaya Simbal, que é excelente professora da aula até hoje. Eu tô ali naquele palco, imagina só, né, dando aula numa convenção feita pela academia que eu trabalhava. E baseado em cima dos conceitos e todos os estudos que a gente vinha fazendo nesses cursos todos, por isso que podia subir no palco. Não dá para subir no palco para fazer uma coisa que não tem coerência, né? Olha a responsabilidade de passar a informação para todas essas pessoas que estão aí fazendo a aula. O Mauro fez uma coisa muito legal. Ele apertou todo mundo e falou: nós vamos para a IDEA Internacional. E a IDEA acontece sempre nos Estados Unidos, até hoje é uma grande, grande convenção americana. E aí nós juntamos esse povo todo que está aí de roupinha brasileira. E o Mauro, com toda a sua competência e contatos, ele conseguiu um espaço num palco da IDEA Internacional para os brasileiros fazerem uma apresentação de passos que a gente usava na ginástica aeróbica. Não é uma apresentação de competição, tá? Eram passos usados na aula de aeróbica. E aí, lá tá ele liderando ali, tô eu, tá a Gigi, do lado da esquerda para a direita. Gigi, Mauro, Mônica, Paula Chial, Thelma lá no canto, que são os profissionais. Tinha outras pessoas que estavam acompanhando a viagem, eram acompanhantes. Mas foi o Mauro que fez isso. Eu me lembro que essa coreografia era feita com uma música com um fundo de samba. Era um sambão bem forte e a gente fazendo os movimentos de aeróbica, uma batucada. Foi muito legal, muito legal. Aí aqui a gente vê a Karen Voigt e o Chet Vienne, duas pessoas que a gente sempre correu atrás. A Karen Voigt sempre foi um ícone do treinamento da ginástica localizada. Ela estava na IDEA dando um curso e nós fomos lá fazer. A gente tinha essa camiseta aí, meio Brasil, meio Estados Unidos. Foi uma febre. Fomos atrás do Chet, que o Chet foi o cara que veio para o Brasil 1000 vezes, então nós fomos lá na IDEA encontrar com esse pessoal todo. Então tudo isso aí na caravana do Mauro. E aí a coisa fez tanto barulho, foi tão importante tudo isso, que a TV Bandeirantes criou ali dentro do seu programa Dia a Dia, eu acho que até hoje se chama Dia a Dia, me corrijam se eu estiver errada, uma parte que envolvia atividade física. E aí rolou a primeira história de fazer aula na praia, que não tinha essa história de fazer aula na praia. E aí, vamos fazer aula na praia, a TV cobre, a TV ela vai para o Guarujá e vocês são os profissionais, vão lá e dão aula. Então, rolou um projeto Verão Vivo da TV Bandeirantes durante muitos verões e a gente conseguiu mobilizar muita gente que fazia aula de ginástica com a gente na praia no final de semana e no dia de semana voltavam lá para suas cidades quaisquer e se matriculavam nas academias. Era uma coisa que não tem tamanho. Cada dia tinha mais gente. Cada dia tinha mais gente. Você não pode imaginar. Agora, por que a aeróbica fazia isso? Essa foto aí diz tudo. É uma aula simples. É uma coreografia que ia sendo construída junto com os alunos durante a aula. Não tinha nada pré-coreografado. Então, é totalmente possível de ser feito. Então, ela tinha uma simplicidade, uma alegria, uma diversão e era muito efetiva. Um treinamento de grande efetividade. A gente teve muitas e muitas pessoas muito bem condicionadas fazendo aula de ginástica aeróbica. Claro, condicionamento cardiorrespiratório, mas era esse o segredo da coisa toda, né? Era a qualidade da aula, a facilidade da aula e a alegria da aula, né? Então foi maravilhoso muitas vezes fazer essas aulas de verão com a TV Bandeirantes cobrindo tudo e foram momentos de muito prazer. Então, o Mauro Ghiseline, ele tem essa culpa, a culpa é do Mauro, né? A culpa é das estrelas, a culpa é do Mauro, por tudo isso acontecer. E dele vieram os filhos dele, né? Que somos nós ali, o Fernando Reco, o Marcos Tadeu, Paulo Chial, Matheus Carriere. Nós nascemos desse fruto aí, né? Viemos dessa árvore e todos nós éramos muito jovenzinhos, como dá pra ver, mas a gente estava imbuído de que isso ia ser muito legal e a gente vai trabalhar para deixar o nosso grão de areia aqui e fazer esse fitness ser melhor.
E, paralelamente, haviam outros profissionais na mesma fase que faziam trabalhos que não estavam nessa árvore que eu acabei de falar para você, mas que são pessoas que fizeram acontecer, que foi o Murilo Guerra, com a sua super dança aeróbica, a Patrícia Lobato, que trabalhou muito bem com aula coletiva, com aula de aeróbica, com aula de localizada, todo mundo nessa mesma energia em outros pontos do país fazendo esse trabalho acontecer. A própria Cida Conte, que logo depois ela entrou para a Runner também, a gente formou o time junto com ela, mas ela já tinha anos de estrada nesse trabalho. O Daniel Schneider em Porto Alegre, o Tavico Moscatello, o Anchieta com a sua afroaeróbica. Poxa, muita gente no Brasil começou a se movimentar para que esse fitness evoluísse. O Aderson Loureiro em Porto Alegre, o Paulo Henrique em São Paulo, a Tatiana Sanches, que é ainda uma excelente bailarina, sempre trabalhou com jazz que ama, depois trabalhou com hip hop, street dance e foi professora de todas as modalidades da ginástica que você pode imaginar. Excelente didática. O Fábio Saba, que vinha fazendo seu trabalho coerente nas academias, com consistência. Então, toda essa turma foi a turma que foi fazendo acontecer o fitness com a ginástica aeróbica. A ginástica aeróbica é, sim, a base para todas as outras aulas coreografadas. É importante que se entenda como é que se faz esse tipo de trabalho. Primeiro, porque ele é acessível. Segundo, porque ele é integrativo. E terceiro, porque ele tem resultado. E é um saudosismo? É um saudosismo. Mas a ginástica aeróbica é uma realidade? Sim, ela é uma realidade. Hoje ela existe, só que ela está modificada por alguns parâmetros, alguns ok, aceitáveis, outros a se questionar, mas a ginástica aeróbica é sim a modalidade que traz a base para que você seja um melhor professor em qualquer outra modalidade cardiorrespiratória, tá? Então, em breve, mais um capítulo da ginástica aeróbica para você e a gente se vê. Beijo!